perder tempo, vamos falar de tempo, vamos começar já com uma pergunta que vem das ruas. O Wilmar e o Exxon vão responder já essa pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta que vem das ruas. Meu nome é Michele, eu falo aqui de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se a Bíblia diz algo sobre a administração do nosso tempo. Já começamos bem, né? Vamos começar com o apóstolo. Apóstolo Wilmar, seja bem-vindo, viu, ao bate-papo, querido. Boa tarde. E aí, o que a Bíblia fala sobre administrar tempo? Ou não fala nada? Fala. A Bíblia fala muito essa é a invenção sobre tempo. de vocês. Os coaches que inventaram esse negócio, não foi, não? A Bíblia fala muito sobre o tempo. Ela é recheada de instruções sobre o tempo. Talvez uma das mais importantes é quando Salomão nos traz, em Eclesiastes 3, né, que há tempo para todas as coisas. E há um propósito determinado para cada tempo. Então existe um tempo para que as coisas aconteçam. Eu costumo dizer que quando a pessoa perdeu o tempo, ela saiu de algum propósito. Porque quando eu perco o tempo é porque eu saí de um propósito. O poeta dizia que quem perdeu o trem da história perdeu o ritmo da vida, né? Essa questão do tempo que o apóstolo Wilmar colocou, Erickson, é interessante, né? Porque às vezes a gente acha que ficar pensando no tempo, considerando o tempo, é uma coisa muito mundana, secular. E pelo que foi colocado, Deus quer que a gente pense direitinho no tempo, né? Sim, sim. E eu costumo dizer que a gente não tem mais tempo para perder tempo. Nós temos muitas coisas para fazer. Hoje o ser humano cada vez mais ele quer conquistar, cada vez mais ele quer adquirir e cada vez mais ele está fazendo alguma coisa, ele está na faculdade, ele está no ministério, ele quer casar, ele está com a família. E a gente precisa administrar bem esse tempo. Dando dois exemplos também de duas pessoas que a moça perguntou na Bíblia. Sim. Que precisava colocar tarefas secundárias e primárias, e prioritárias, secundárias, suas primárias. E a gente sempre precisa ver o que eu vou priorizar neste momento. Exemplo, vamos pegar lá no Antigo Testamento. Moisés estava desfalecendo de atividade, aí chega um sogro Jetro e fala assim, meu filho, você não vai conseguir, vamos administrar também o seu tempo, porque ali a gente vê uma questão de administração de tempo também. Senão você vai morrer. A gente estava conversando nos bastidores, estava falando com o pastor Wilmar, quantos pastores têm muitas tarefas, centraliza demais e ele vai morrer porque ele não sabe administrar bem o seu tempo. E ali, Jetro fala assim, delega. Pega desse povo maiorais de 1000, maiorais de 500, de 100, de 50, porque senão você vai morrer e você vai perder tempo. E já lá no Novo Testamento, a gente vê Jesus falando com Marta. Marta, Marta, por que você anda tão fatigada? Porque ela estava cheia de coisa para fazer e tinha uma já aos pés de Jesus. E ele fala o seguinte, olha, uma coisa só é necessária. O que ele está ensinando ele também? Prioridade. Nesse momento, importa me adorar. Depois você faz a casa, depois é a roupa, aí você vai fazer a sua lista de prioridades. Porque nesse momento ela escolheu a melhor parte. Então é importante entender quais as tarefas secundárias e as prioritárias para o momento que a pessoa está vivendo. Agora, o Wilmar, o que eu percebo é que nessa sociedade tão maluca que o Deus Cronos, o Deus Relógio manda na gente, né? Nós que somos líderes religiosos, líderes de igreja, às vezes a gente cai numa rotina tão maluca, foi o que o Erickson colocou, não temos nem tempo para descansar. Eu já tenho percebido, posso estar errado, que se tem um pecado que pastor comete é guardar o sábado. Não estou discutindo se o sábado é o Shabá, o sétimo, né? Mas tem um dia de descanso, porque parece que o tempo nosso está sempre ocupado, senão a gente não está agradando a Deus. Isso é um erro grande, né? Um erro grandíssimo, porque muitos pastores estão perdendo família, estão perdendo amizades, saúde, por falta de organizar o tempo, né? A Bíblia fala em Provérbios 21:5 que o diligente encontra a prosperidade, mas o apressado acha a pobreza. Então nós temos que entender que muitas não estão conseguindo nem êxito, nem o resultado que tanto sonha, porque não tem um planejamento. Ele não para planejar, né? Falando de pastores e vai além, hoje a correria, né? Então a pessoa, ela acorda, ela não sabe o que ela vai fazer. Ela levanta, ela não tem um planejamento, né? Uma dica importantíssima aí para alguém que quer aproveitar o tempo melhor, é o dia anterior fazer uma lista daquilo que eu vou fazer no outro dia. Porque a maioria das pessoas, elas acordam e falam, eu não sei nem o que eu vou fazer. Vou começar por onde? É uma desorganização. E os pastores, principalmente, porque ele quer atender tudo e a todos. Eu até brincava com o Erickson, que parece que é a quarta pessoa da Trindade, né? Ele quer ser a quarta pessoa da Trindade. Ele quer resolver tudo
E ele mesmo não administra nem o próprio tempo da vida dele, né? Talvez esteja igual a Marta, igual ele falou, correria, muita correria, e não dá importância para aquilo que é devido. Agora, tem uma mensagem que chega aqui de Imperatriz do Maranhão, do Jackson. É uma mensagem bem interessante que tem a ver com isso. A pergunta é: como administrar bem meu tempo para encaixar dentro dele a devocional? Antigamente a gente chamava de hora silenciosa. Agora é a devocional. Chamava de hora silenciosa porque não durava uma hora o momento da devocional. Eu acho que, como o Jackson, muitas pessoas também têm essa dúvida. Porque você monta a agenda do dia, né, e não tem espaço aí para devocional. Como fazer? Você tem dicas para? Sim. Quando o Vilmar estava falando, estava pensando sobre isso. A maioria dos clientes que eu atendo, e a gente precisa chegar numa sessão de organização de tempo, de rotina, ele expõe a falar, mas eu não consigo nem fazer meu devocional. Porque alguns entendem que esse devocional não tem que entrar nessa lista que o Vilmar colocou. Mas se você considera que é uma tarefa importante, ele tem que entrar. Tem pessoas que... Eu tinha um professor que falava no seminário, falou, pode até começar com uma obrigação, mas depois vai virar um deleite. Você não consegue parar mais de fazer. Então isso é importante. Eu falo com as pessoas, você não faz, não é porque você não tem tempo. Você não tem tempo porque você não faz. Então, eu queria até dar uma dica rápida para essas pessoas. Chama análise ABCDE. Simples. Quem está assistindo em casa, análise ABCDE. Então, análise A. Quais são as tarefas? Anota. Tarefas de alto impacto. Exemplo. As tarefas que vão me proporcionar algo no futuro. Eu preciso trabalhar? Então, é algo que vai me dar algo no futuro? Aí você entende que o devocional entra aí? Que vai crescer em algo no futuro? A nossa análise B, médio impacto, são aquelas tarefas que eu faço que vai só beneficiar o outro. Por exemplo, quando eu ensino meu filho para casa, não é que estou falando que essa tarefa é errada, mas vai beneficiar e vai ajudar mais o meu filho do que a mim. Tarefas da nossa análise C é baixo impacto. Não é urgente, não é importante, e aí a gente se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Ver o jogo de futebol na televisão. Por que eu estou fazendo isso? Exemplo, redes sociais. Opa. Eu entro para ficar 1 minutinho, eu fico 10, eu fico 30, e aí eu não tenho tempo para fazer o devocional. E a nossa análise D, como Jetro falou para Moisés, delega, é as delegáveis. Delega para outra pessoa, e a sua análise meu amigo, é aquela que você tem que eliminar já. São as eliminadas. Eu estou fazendo isso, mas não contribui para nada. Às vezes até atrapalha, né? Não contribui para nada. Então eu tenho alto impacto, médio impacto, baixo impacto. Aquelas que você vai delegar para outras pessoas, não deveria estar fazendo isso, seja no seu ministério, no seu trabalho. E as elimináveis que eu estou fazendo, mas não deve, nem sei por que eu estou fazendo isso. Falando aí das redes sociais, está sendo o maior ladrão de tempo dos últimos dias. Sim. Né? O que era para nos ajudar a processar as coisas mais rápido, processar com uma velocidade maior, tem atrasado as pessoas, porque ela não sabe, ela não tem organização de tempo para aquilo. E eu costumo dizer que tem pessoas que usam as redes sociais e tem pessoas que são usadas por elas. Tem pessoas que, porque quando eu não tenho agenda, eu passo a viver a agenda dos outros. É verdade. Aí chega um assunto que eu não estava na minha agenda, eu me envolvo, e eu acabo perdendo 30, 40, 50 ou mais de horas. Wilmar, aquele tal do Facebook, o feed de notícias, pelo amor de Deus, você entra naquilo, se você não toma cuidado, você fica sabendo da vida dos outros e tudo mais, você vai um atrás do outro, de repente você vê que o seu tempo foi embora, né? Se esvaiu ali com nada produtivo. Isso. Que esse que é o problema. A coisa é improdutiva, às vezes até não só improdutivo, como deletério. Sim. Você fica sabendo, você sai nervoso, sai chateado, né? Às vezes até com inveja. Tem gente que está vendo lá na rede social, vê o outro lá em Londres, lá nas Ilhas Caimã, você fica, olha, eu tô aqui passando dificuldade. E ele é tomado por uma inveja e está perdendo tempo, né? Lembrando que o tempo é uma perda irreparável. Né? Agora, aproveitando essa pauta então, o da Silva aqui de Belo Horizonte, ele pergunta, como fazer para organizar o tempo para poder encaixar essa questão da rede social? Como organizar o tempo para que eu tenha acesso às redes sociais? Porque eu também não quero virar, né, o da Silva, não quero virar um monge que não sei do que está acontecendo no mundo. Né, por exemplo, estamos usando aqui o WhatsApp, o Facebook, nós temos Instagram, várias
redes. O que você sugere? Sim, a sugestão eu dei é que se ele colocar isso, o que é baixo impacto, médio impacto, ele vai... Você considera que impacto? Vai determinar. A, B, C, D ou E? Eu colocaria como baixo impacto. Ele não consegue ficar sem C. Ele não consegue ficar sem, mas ela não é o alto impacto que vai interferir na vida dela, futuro. Redes sociais vai determinar o meu futuro. A não ser que ela trabalhe com as redes sociais. Aí ela não trabalha. No meu caso, por exemplo, desculpa, não quero cortar seu raciocínio, mas, por exemplo, na hora do programa, eu tenho que usar inclusive o abençoado celular, tem hora que ele não ajuda. Eu tenho que usar o celular por causa do WhatsApp. Agora é interessante também, isso está falando. Sim. Acho que no momento do programa ele é o WhatsApp. Sim, no momento ele do programa, porque é trabalho. No ambiente de trabalho. Ele é importante. Ele entra. Agora é interessante porque enquanto eu estou fazendo o programa, fica vibrando, deixa no VibraCal, né? Fica vibrando. Mas são redes sociais, mas são outras pessoas de outras redes sociais, não a rede social do trabalho. Então eu tenho que ter disciplina para não ficar curioso, né? Aí entra muita questão de aprender a priorizar um horário específico para aquilo, né? Por exemplo, eu preciso de fazer essa listagem que ele falou e dentro dela eu colocar o momento que eu vou pegar meu celular para interagir, para bater um papo. E uma dica importante é desabilitar os informativos. Não, mas tem muita gente que quem tem casa aqui, você já passou por isso, então você não é o único no planeta. Vai deitar, aí só não, só vou dar mais uma olhadinha. Ô, gente, madrugada. 40 minutos você tá lá. É ruim, né, rapaz? Você tem que aprender. Você tá com sono, mas você tá lá. E é importante, como o Wilmar falou, listar as suas atividades, as suas prioridades. E no seu caso, por exemplo, o que eu ia te sugerir? Olha, eu tenho uma gravação de manhã e uma gravação à tarde. Então eu vou colocar entre um intervalo e outro meu acesso às redes sociais. Então, assim, é algo rápido. Porque eu tenho esse intervalo, então eu vou acessar as redes sociais nesse intervalo, porque o meu alto impacto nesse momento é o meu trabalho. Então eu vou gravar um programa de manhã, vou gravar um programa à tarde, e nesse intervalo eu encaixo aqui, ou no final do meu expediente eu acesso. O problema é que às vezes tem pessoas até interferindo no seu trabalho. Eu já precisei corrigir, enquanto trabalhava em uma empresa, pessoas que estavam nas redes sociais durante o trabalho. Porque não conseguia, automaticamente vira um vício. Ela não consegue organizar o tempo. Então ela não conseguia fazer uma tarefa que eu deleguei para ela enquanto líder e chefe dela naquele departamento, porque ela está fazendo algo de baixo impacto naquele momento. Já trabalhei com casais em crise, passando situação difícil por causa das redes sociais. Loucura isso, né? Não consegue porque perdeu a comunicação, né? Sim. O que era para ajudar a comunicação, ajudou a distância, mas fez os próximos perderem. Então hoje tem casais que vai para a cama, acontece aquilo que o senhor acabou de falar. Fica um pega, smartphone. Um no outro, e ali não tem mais o diálogo, não tem mais... Aí lá em casa eu priorizei, depois que deitou, não pegamos mais o celular. Na hora de comer, não usamos celular, porque a comunhão familiar acabou, que era o momento da mesa, do relacionamento, acabou por causa da televisão, da rede social. Verdade. E aí entra um outro problema que fica 40 minutos. Eu vou dormir, não vou dar uma olhada, 40 minutos. Cansei, no outro dia não tenho a mesma produtividade que eu teria se eu tivesse tido uma noite de sono. Fora que acorda, a primeira coisa que faz... É pegar de novo e olhar antes da Bíblia. É verdade. Antes da Bíblia, perfeito. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre a administração do tempo. Vamos lá? Boa tarde. Sou Geis da Silva Alves, moro em Belo Horizonte. E como alguém pode descobrir que não administra bem o seu tempo? E aí, tem algum exame? Simplesmente quando ele termina o dia e ele vê que não fez tudo que ele precisava fazer. Então, são pessoas que têm esse tipo de reclamação. Eu termino meu dia, eu não fiz tudo. Ou então aquela pessoa fala assim, eu fiz muita coisa, mas eu não fiz, parece que eu não fiz nada. Por quê? Ele não fez nada de relevante. Como Salomão diz, ele correu atrás do vento. Então ele não construiu algo fundamentado para o futuro, para o dia dele. Então ele fez bastante coisa, mas parece que eu não fiz nada. E é tão prazeroso quando você faz uma lista e você vê no final daquele dia que você fez a maioria ou tudo daquela lista, te dá uma sensação assim, de utilidade e uma sensação de que, poxa, eu estou conseguindo, estou conseguindo. Agora, Erickson, é interessante porque me parece, às vezes eu ouço assim, consultor financeiro falando,
Aí fala assim, quando sobrar dinheiro, você põe na poupança. Dá uma agonia. Não sobra dinheiro. Quando eu ouço o coach falando, eu fico assim, gente, mas esse povo é do outro planeta. Porque como é que eles conseguem colocar num papelzinho ou no smartphone? Isso, vem cá, tem perfil de pessoa, Mar, que consegue organizar melhor o tempo? Isso tem a ver com temperamento, como é que é? Ou não, qualquer pessoa consegue, sinceramente. Não, tem perfil de temperamento. E aí entra o coach para ajudar as pessoas que não têm a elas se organizarem a sua vida pessoal, o seu dia a dia, entre elas o tempo. Até a pergunta que veio, fala se tem uma forma de eu saber. Tem um teste que é feito chamado Tríade do Tempo. Né? Depois você pode, quem quiser, procura um coach, ele vai aplicar esse teste e você vai ver que você joga 40%, 50% da sua vida fora fazendo esse teste. São 10 perguntas que vai determinar se você está usando o seu tempo importante, urgente ou aquele desnecessário. Que entra as redes sociais, entra o filme repetido, né? Tem gente que já assistiu Lagoa Azul 10 vezes. Aí ele quer assistir tudo de novo. Outro dia eu fui fazer uma visita e peguei uma pessoa assistindo o jogo, estava lá Barcelona e Real Madrid, eu falei, nossa, que jogão. Ele disse, não, vai ficar 3-1, esse jogo foi ontem. E eu fiquei pensando o que leva uma pessoa a assistir um jogo que ela já sabe o resultado. 2 horas você não trouxe nada. Perdeu tempo que não vai voltar mais. Perfeito. Então isso é necessário o quê? Fazer uma listagem e organizar dentro da sua alma, do seu interior, na sua mente, no seu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele não vai dar importância para aquilo que nós não informamos para ele que é importante. Quando eu informo para o meu cérebro que algo é importante, ele me cobra fazer. Quando não, o próprio cérebro, ele é um grande poupador de energia, ele mesmo vai dizer, deixa isso para depois eu faço. Mas, pois é, essa questão da importância que você colocou, Eric, como alto impacto, que é o grau A, né? Por exemplo, tempo com a família, né? Tempo com a família. Eu estou até tentando achar aqui a mensagem, mas deixa eu ver se está aqui. Ai, gente, eu vou achar a pergunta, vou achar aqui. A Andressa de Contagem. Como eu faço para administrar o tempo para ficar com meus filhos pequenos, mas também fazer meus afazeres profissionais, educativos e tudo mais? Tempo com a família, tempo com filhos, por exemplo. Isso é alto impacto? Porque muitos pensam o alto impacto está na questão financeira, do retorno financeiro que eu tenho. Mas filho não traz retorno financeiro. Mas como é que eu avalio a prioridade das atividades? Acredito eu que, até falava com o Eric antes de começar, que eu instruo aos pastores que eu estou dando atendimento, que a gente precisa priorizar. Primeiro Deus, isso aí, depois eu preciso de cuidar de mim, senão nada vai para frente. Depois família, porque família é algo tão importante que Deus deu, e às vezes a gente coloca importante como valores comerciais ou financeiros, e esquecemos das coisas que nós mais precisamos de valorizar. E só quando nós perdemos pessoas que amamos, é que nós vamos dar valor àquilo que já não tem como voltar atrás mais. Porque o passado é a história, né? O amanhã, às vezes a gente anda tão corrido pensando, o amanhã é incerto, a gente não sabe como que vai ser. Mas o hoje é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu e por isso se chama presente. E o grande problema é que às vezes a pessoa vai ficar com os filhos, mas ela não fica intensamente. Eu não preciso ficar com a minha família todos os dias, mas na hora que eu estiver com a minha família, eu desligo o celular, às vezes desligo a televisão, e eu vou mergulhar naquele tempo com eles, vou me dedicar a eles e viver. Porque tem pessoas que ficam, mas ficam no superficial, elas não se relacionam. O pai está com o filho, mas está com o WhatsApp, está com o Facebook, está olhando a televisão. Então ele não viveu nenhum momento e nem outro, então ele... Eu quero deixar uma pergunta para vocês responderem depois do intervalo, tá joia? Sim. A pergunta foi enviada pelo Abner, do Tupi aqui de Belo Horizonte. Ele fala sobre tempo, mas ele fala sobre procrastinação. Como eu posso saber que eu estou procrastinando? Vocês vão explicar o que é procrastinação e depois como identificar que eu estou procrastinando, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, batendo um papo sobre o uso do tempo, a administração do tempo, com dois coaches aqui, o Erickson e o... Eu vou pronunciar direitinho, pastor?
apóstolo? É o Wilmar. Wilmar. Eu tinha falado outra hora, Vilmar, é o Wilmar. É difícil falar Wilmar. Explica por que é o Wilmar, não é Vilmar. Porque minha mãe falou que era o Wilmar e eu acreditei. Que poderia ser Vilmar também. Mas não, ela me falou. Porque quem tem nome começado com W tem sempre essa questão, né? É. A não ser que, por exemplo, o Wellington, normalmente ninguém fala Wellington, né? Mas tem com W no início. Minha mãe falou e eu acreditei e agora funcionou. E a gente segue sua mãe. Bom, nós tivemos uma pergunta, né, antes do intervalo, né, enviada pelo Abner, sobre a questão da procrastinação. Ele pergunta, né, como é que eu sei que eu estou procrastinando? Eu sei que a maioria dos telespectadores sabe o que é procrastinação, mas não quer muito reforçar o conceito. O que é procrastinação e como é que eu sei que eu estou procrastinando? Olha, a procrastinação hoje é um mal do século. Costumo dizer que ele é um inimigo hoje do tempo de qualidade. Tudo começa aqui, na mente. Costumo falar que começa de uma forma simples. Eu preciso ligar para o pastor Cássio. Então, um lado da minha mente me lembra dessa atividade. Um outro lado sempre me fala assim, deixa para a hora do almoço. Aí eu preciso ligar para o pastor Cássio, novamente na hora do almoço, porque eu mandei um registro para esse outro lado do cérebro. E aí ele vai me lembrar na hora do almoço. Não, uma hora dessa ele deve estar no café da tarde. E aí tem um mês, e pode passar um ano que eu estou tentando ligar, que eu vou ligar para o pastor Cássio. Isso eu estou dando um exemplo de uma coisa simples. Começa com um pensamento de adiação e depois vira uma crença chamada procrastinação. Então, pensa, eu adiei uma ligação, começou de uma forma simples e ele está adiando curso superior, ele está adiando ingressar no ministério, uma chamada que Deus deu para ele. Então, é aquela pessoa que sempre, eu preciso passar nesse lugar, mas ele só lembra quando ele desce de ônibus, ele passa de carro. Não, eu preciso passar aqui. Nossa, tem um tempão que eu preciso vir aqui. Ou na casa de alguém, já tem um ano que eu preciso passar ali, seja para tirar carteira, seja para visitar algum irmão, seja para conversar com alguém, ou seja para iniciar algo decisivo e importante na vida dele. Então é quando eu sei que eu estou procrastinando, quando a sua mente está acusando algo que você já deveria fazer e até hoje não fez. Então você já está procrastinando aquilo e o perigoso é procrastinar futuro. Perfeito. Uma boa dica aí para vencer a procrastinação é imaginar, mandar para o cérebro a informação, né? A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Miqueias, capítulo 2, verso 7, vai falar que se ao homem deitar na cama, imaginar o mal, no outro dia ele levanta com o poder de realizar, porque ele imaginou. Então, muito é porque a pessoa não estabelece para ela determinações. Por exemplo, eu vou ler um livro essa semana. Tá, eu preciso ser mais claro com o meu cérebro. Eu vou ler o livro, tantos capítulos, no horário tal. E aí eu vou conseguir alcançar aquele objetivo e vou vencer a procrastinação. Como bem disse o Erickson, é o mal do século. É interessante porque, vocês falando, e o Mário e o Erickson também falando, me faz lembrar, às vezes, de coaches que trabalham com futebol, com esportes de alto rendimento, que eles falam muito da questão de mentalizar a vitória, de mentalizar. Às vezes fica um negócio, para quem é crente, fica assim, isso é coisa do inferno, esse trem de mentalizar. Mas o que você está citando aí, Mário, é muito sério, de você imaginar, de você estabelecer um objetivo claro e tentar pensar em metas, mais ou menos por aí. É por aí. Sim. Tudo dentro do coaching, a gente trabalha com a programação neurolinguística, que é a linguagem do cérebro. E aí muita gente assusta quando a gente vai falar isso na igreja, numa palestra com pastores, seja quem for ministerialmente, mas eu sempre trago o coach PNL com Romanos 12:2. Transformai-vos pelo poder da renovação da sua mente. E aí a gente vai viver aquilo que é bom, meu tempo vai ficar bom, no nosso caso que tempo bom, perfeito e foi agradável. Porque cada tarefa é encaixada em um determinado lugar. Mas eu preciso transformar a mente, porque quando a gente fala da mente, é o líder. Por que o meu corpo não se movimentou para até hoje ligar para o pastor Cássio? Por que o meu corpo não se movimentou para até hoje iniciar uma dieta? Por que o meu corpo não se movimentou para até hoje fazer essas atividades que eu estou escrevendo? Porque o líder não aceitou, que é o cérebro, que é a mente. Se a gente entender, alinhar a nossa mente como alguém que procrastina, a dica do pastor Wilmar no primeiro bloco é extremamente importante para essa pessoa que procrastina. Sempre no dia anterior, eu fazia isso muito com clientes que procrastinam. Anotar tudo que ele vai fazer no dia seguinte, para ele não ter escape. O que ele está fazendo? Ele está cercando esse outro lado da mente dele que vai mandar ele adiar. Então ele está cercando, e quando eu escrevo, quando eu anoto no celular, eu estou mandando um registro não só para o caderno ou para o celular, mas eu estou registrando a minha mente.
por isso que no outro dia um lado do cérebro vai lembrar que eu tenho que ligar para o pastor Cássio, porque eu escrevi, registrei em algum lugar. Então, por que as pessoas falam com a gente, quando nós lemos muito, nós escrevemos bem? Porque eu estou registrando aquelas palavras que eu leio. Então, o poder que a sua mente tem para ajudar você a administrar o seu tempo, e aí, graças a Deus, olha, a gente não sabe, nós não temos ainda noção, e precisamos ter a noção onde a gente é capaz de chegar, que nós temos o Espírito Santo de Deus. É uma mente fantástica que Deus te deu, e ainda atrelado a um Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu gostaria de dar até um testemunho, a gente precisa tomar muito cuidado com procrastinação e com o tempo, para não adiar coisas significativas e relevantes que Deus vai mandar a gente gerar no reino. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu precisava desligar tudo. Desligar tudo. Por quê? Ia chegar uma mensagem, ia chegar um e-mail, um cliente com uma dúvida, um cliente desesperado, alguém querendo conversar, meu filho. Então eu precisava desligar tudo, porque eu entendia que ele me chamou para gerar uma mensagem para esse tempo, para essa geração, de alguma forma. Então ele conta comigo de alguma forma. Verdade. Então, eu preciso desligar tudo e entender que aquele tempo, como Marta, né? Naquele tempo, uma coisa era necessária. Perfeito. Né? Perfeito. Ter foco, né? Sim. Ter foco, aquilo que eu foco expande. Né? Perfeito. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre administração do tempo. Vamos lá? Sayane, Belo Horizonte. É possível ter tempo para tudo que queremos fazer ou é aconselhável deletar tudo aquilo que tem menos importância? Olha, parece que ela já sabia que vocês iam falar sobre isso aí, né? Porque tem coisas que são importantes. Você falou de urgente, importante e... Isso, e circunstancial. Circunstancial. É aquilo que é desnecessário, né? Agora, pior que às vezes o que é desnecessário, às vezes é tão sedutor, né? Né? Porque nos aborda a todo instante, né? Mas isso é exatamente por falta de treinamento. Treinamento da mente, de organização... E a pessoa vai ficando relaxada, vai passando. Eu preciso criar um porquê de cada coisa. Eu preciso de fazer uma listagem das coisas que eu faço. Tirar aquelas que me tomam tempo e me levam do nada a lugar nenhum. Porque tem coisas que te levam do nada a lugar nenhum. Perfeito. E colocar aquelas que são importantes. Mas uma coisinha que é interessante é o porquê eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que ligar? Por que eu tenho que pegar o meu celular para olhar o WhatsApp agora? Porque quando eu tiver uma resposta fundamentada, um porquê, uma resposta, aquilo me ajuda a fazer ou a não fazer. E nós voltamos na mesma situação que nós falamos do cérebro. Porque o cérebro ele precisa de um porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que ligar para o pastor Cássio? Não, se para ligar para ele não é importante, deixa para depois. Mas esse lado do cérebro que ele disse, talvez seja o self-1 aí, da razão, aquilo que tem que ser feito, ele vai falar que eu tenho que fazer, ele vai ser mais forte, porque ele tem um porquê. Se ele não tiver um porquê, o lado da emoção, do oba-oba, do deixa para depois, funciona. Eu lembro de um livro do Eduardo Janete da Fonseca, chamado Auto-Engano, que ele fala no livro sobre a capacidade que nós temos de contar mentiras para nós mesmos, nos sabotarmos. A gente se sabota, a autossabotagem. Isso. E parece que tempo é mais ou menos por aí também, pelo que vocês estão colocando. Às vezes eu me saboto. Eu sei que, por exemplo, trabalho escolar, o TCC, trabalho de conclusão de curso, eu sei que se eu não fizer as tarefas nos prazos que os professores dão, eu não vou conseguir. Mas eu me saboto. Né? Ah, não, mas meu amigo chamou para ir no bar, tem um clube, às vezes até excesso de reuniões na igreja, sabe? Que às vezes, não, tudo que tem reunião de célula tem que estar, não vai só nenhuma célula, né? A gente se sabota, né? Eu crio uma tarefa, uma falsa tarefa, para eu não fazer aquilo que o meu cérebro já está me comissionando a fazer e que eu já me propus a fazer. Então eu não vou fazer o TCC hoje, eu tenho o TCC, aí está aproximando o horário, que eu coloquei lá aqui. Está aproximando o horário, 20 horas da noite, 20 horas, está aproximando o horário. Mas tem um ensaio na igreja. E aí, poxa, mas... Está chovendo, senão minha líder vai me cobrar, eu toco. Então, é uma reunião de oração que eu nunca fui. E aí, mas o que acontece? Eu não sou produtivo no TCC nem na reunião de oração, posso até ir. Ou, geralmente acontece, 20 horas tem que fazer o TCC, tem a reunião de oração, começou a chover em Belo Horizonte. Não fiz o TCC, porque eu me arrumei para sair para oração, mas choveu, desandei, eu vou jogar Candy Crush.
Aí usa o tempo como coisa produtiva. Ele vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, então vai fazer uma outra coisa. Do nada, lugar nenhum, né? Agora, eu estava pensando, e assim, eu desejo de todo o coração que não dê certo, que os aposentados realmente consigam se aposentar no tempo certo, né? Não, porque é sério, né? É verdade. Mas uma situação de muitos aposentados, caos. pessoas que já conseguiram se aposentar, graças a Deus e tudo, mas não sabem usar bem o tempo. Eu acho que talvez seja grande parte dos aposentados que quando terminam a sua idade produtiva, ou pelo menos sua relação com o trabalho, ficam à toa, completamente à toa. Como é que faz para administrar bem o tempo da aposentadoria? Existem estratégias que vocês como coaches podem indicar para as pessoas que já alcançaram essa idade no Brasil, né? Essa situação, né? Deixa o pastor Wilmar contribuir, mas dá uma dica que existe coach para aposentadoria. Ah, sim. Existe hoje para preparar ele para aposentar. Porque o maior problema não é no corpo dele, é na mente. Porque às vezes tem pessoas também que ela não aceita que ela precisa parar. Como a gente vê no lado ministerial, nós temos pastores que às vezes eles se sentem culpados, ele tem 1 hora de descanso. A mente dele culpa ele porque o pastor não pode ter descanso. E eu imagino um cara que trabalhou tantos anos e agora ele vai parar. Na mente dele, ele é como se ele sofreu um acidente e ele ficou inútil. Ele tem uma sensação de inutilidade. Uhum. E aí ele vai para um outro lado perigoso para cair numa depressão, porque ele arruma muita atividade para fazer. Tem experiências na família de pessoas que arrumam muita atividade para fazer, ou simplesmente ele vai cair numa inércia de não fazer nada, tipo assim, só tem que esperar a morte chegar. Então existe um coach para aposentados, para preparar aqui, mais uma vez, a mente dele, mas de uma forma saudável. Não quer dizer que ele vai parar, ele não vai fazer nada. Não, ele tem atividade. Ele está mudando para um outro nível de vida agora, então ele precisa se preparar. Tem uma pesquisa que diz que 75% das pessoas estão presas no passado. 20% conseguem chegar no presente, só 5% conseguem avançar para o futuro. E a maioria dessas pessoas, ele fica preso no passado. E aí onde entra a gestão dessa emoção, desse interior, do homem interior aí, da mente. Tem um livro de Augusto Cury, Gestão da Emoção, que fala muito sobre isso, essa gestão da emoção. Que pessoas estão presas no passado e ele começa a se sentir inútil porque ele agora não faz aquelas tarefas que estava acostumado a fazer. Então ele precisa de um treinamento, alguém que lhe ajude, um coach, para ajudar ele a organizar tarefas novas para o novo tempo que ele está vivendo. Mas existe essa direção sim para aposentados. Que ótimo. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre a administração do tempo. Vamos lá? Meu nome é Maria Ângela Ferreira, moro em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se ser paciente melhora administrar o nosso tempo. E aí, paciência? É porque eu acho que a pessoa hiperativa, ansiosa demais, ela tende a administrar pior o tempo, ou não? A paciência pode ser uma virtude, quanto pode ser um problema, né? A paciência ela pode ser uma virtude para organizar e saber fazer coisa ao seu tempo. Mas também, se não for administrada, a paciência pode ser ao contrário, que pode ajudar na procrastinação. Sim. Porque, né, não, tá tranquilo, não tem problema, comigo, relax e tal, mas não é. Na realidade, a paciência, ela tem esses dois lados aí. E mapear, né, o que é paciência e o que é passividade. Em um momento, assim, ela vai precisar dessa paciência, até para, por exemplo, vai ter atividades que são a longo prazo. E isso vai ajudar ela a esperar os resultados, a construir, a chegar numa formação. Agora, passividade é aquela pessoa que assim, não, mas eu sou muito paciente, eu sei esperar. E aí ela está lá querendo, um lado da mente falando para ela ingressar no curso superior e ela está ainda... eu sou muito paciente. Isso não é paciência, ela precisa mapear isso. O que é paciência e o que é passividade. Né? Agora, em termos de administração do tempo, eu já ouvi dizerem que o dia você pode dividir em 3 períodos de 8 horas. Né? 8 para dormir, descanso, 8 para o trabalho e outro para outras atividades, seja estudo, seja lazer e tudo mais. Essa divisão em 3 partes do dia, ela é razoável ou ela depende muito do temperamento, da personalidade? Depende muito da personalidade, depende muito da demanda que ela tem. Hoje as pessoas estão
trabalhando cada vez mais, tem pessoas que têm uma carga horária um pouco maior, então depende muito da demanda que ela tem. Mas uma dica que eu sempre deixo é, você precisa ter uma válvula de escape. Porque tem pessoas que trabalham muito, mas não descansam. Então ela precisa ter aquilo que ela gosta de fazer. É o quê? É nadar? É academia? É estar justamente exercendo aquele ministério dela, seja na música, e se a pessoa fala para você assim, que eu gosto do meu trabalho? Porque daí você, eu amo meu trabalho. E aí é um grande problema, porque ela onde ela vai dedicar mais é aquilo. Então ela precisa aprender a dosar. Entra o grande problema. Se pegar um trânsito, como alguns aqui pegaram hoje, sim, ele já não consegue fazer essa divisão. Eu creio mais naquela pontuação, aquela pauta do dia, o que você vai fazer, porque você já sabe onde você vai, e fazer de acordo com o seu dia. Mas o importante é ter um tempo para você mesmo. O que você chama tempo para você mesmo? Cuidar de você mesmo, ler um bom livro, assistir um bom filme, fazer o devocional. Esse é um tempo para aquela pessoa mesmo se sentir bem. E algumas pessoas acabam matando o tempo, né? E na realidade, quem mata o tempo não é um assassino. Ele é um suicida, né? Porque ele está destruindo o que ele tem. É 84.600 segundos por dia. Quantos? 84.600 segundos por dia que eu tenho. Coach tem tempo de ficar contando quantos segundos. E aí desse... Mal, são 24 horas. Né? E disso aí, vamos acrescentar, passa de 50 a 70 mil pensamentos por dia nesses segundos na sua mente. Segundos na sua mente. Tem que saber administrar. Tem que saber administrar. Isso que o Wilmar está falando é justamente tudo aquilo que ele fala assim, eu tenho tanta vontade, vamos supor, de fazer entrar num box, mas eu não tenho tempo. É isso aí que você precisa colocar prioridade. Porque tem que entrar no boxe com não. Né? Eu tenho tanta vontade de fazer uma vez por semana e fazer esse programa com minha família, mas eu não tenho tempo. Esse é o tempo que ele precisa tirar para ele. Pois é, você falou de cuidar de si, você está falando de boxe, por exemplo, que é um esporte, mas a tal da academia, o tal da caminhada, da corrida, por que é tão difícil ser fiel quando você se propõe a ter um tempo diário ou um período semanal? Por quê? Sabe por quê? Porque essas pessoas têm vontade. Vontade é o que eu tenho para começar. Atitude é o que eu preciso para continuar. E hábito é o que eu preciso para manter. Se eu não criar essas coisas, tiver uma atitude, criar hábitos novos geram resultados novos. Hábitos velhos, os resultados são os mesmos. Então eu preciso de mudar as minhas atitudes. E a vontade não é tudo. A atitude é que faz a coisa funcionar. E aí é muito importante. Para o tempo, eu sei que eu estou perdendo tempo. Né? Quando eu fiz a tríade do tempo, o teste, eu descobri que 42% do meu tempo eu estava jogando fora com coisas circunstanciais. Então eu pensei, se Deus tiver me dado 100 anos de vida, 42 anos eu estou jogando fora. E o amanhã eu não vou poder mudar. Sim. Lá na igreja, por exemplo, nós estamos trabalhando que as pessoas perderam o tempo família. Então nós demos um livrinho para eles levar para casa, fazer uma refeição, no mínimo uma vez por semana juntos, e tirar 15, 20 minutos juntos na mesa para trazer de volta esse relacionamento, essa comunhão. Porque o ativismo, a correria, fez com que as pessoas perdessem o tempo. E perder o tempo, perdeu então, a moeda que não volta mais. Talvez a sociedade contemporânea, a tecnologia, a urbanização, ela trabalhou muito contra esse tempo com família, não é? Porque a sociedade agrária, a sociedade interiorana, não tão tecnológica como a nossa, ela permitia mais tempo com a família, né? Sim, engraçado que é criar novos registros daquele registro que deveria ser o atual. Essa deveria ser a foto, o registro. E aí eu estou precisando criar um registro novo para reconstruir aquele registro que sempre deveria ser. Como a gente está falando do cérebro, arquivos velhos e arquivos novos. Então eu preciso, conforme eu vou criando esses novos registros na minha mente, que isso é essencial, o meu cérebro vai esquecendo, vai chegar um momento que eu esqueci que eu tinha esse comportamento, que eu não tinha esse momento com a minha família. E como o pastor Wilmar disse, começa com ações. E precisa ser disciplinado. Vai começar com uma obrigação, como eu disse. Depois se torna um deleite. Mas ações convertem em hábitos.
hábitos vai converter aí no seu caráter, e o seu caráter determina o seu destino, aquilo que você vai ser lá na frente. E aí você vai mudar mesmo. Com certeza. Wilmar, Erickson, muito obrigado pelo papo. Nós usamos bem o nosso tempo, tenho certeza. Graças a Deus. Eu tenho certeza que quem participou, quem assistiu esse bate-papo, quem participou de qualquer forma, também usou muito bem o tempo. E se você quer usar bem o seu tempo, né, busca a Deus, também assista, sempre que possível, a programação aqui da Rede Super, que a finalidade é edificar a sua vida e glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo programa.